Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Oi a todos que estão vendo a gente, eu sou a Daiane, sou da Unidade Atual de Projetos. Olá a todos, meu nome é Esther, sejam bem-vindos a mais um programa que leva o nome de Jovem Empreendedor. Ao longo do nosso programa, hoje iremos tirar as dúvidas sobre como é feito o processo de declaração de falência. Isso, mas o que seria uma declaração de falência? É quando você não tem dinheiro suficiente para pagar suas contas. Então, por que isso acontece? Porque a maioria das empresas, elas precisam, para começar um negócio, ela precisa investir dinheiro. Esse investimento, ela serve para começar a rodar o seu negócio, para começar a funcionar. Então, ele não é para fins lucrativos nem nada, é para começar a rodar. Então, o dinheiro que você reembolsar, você tem que usar para gastar, não para você, reembolsar para você, porque é necessário você investir. Esse dinheiro você tem que usar para continuar o negócio. Então, a maioria das pessoas, elas reembolsam esse dinheiro e acabam tendo prejuízo de depois não poder pagar suas contas, porque já gastou esse dinheiro. Esse dinheiro que eles acabam recebendo, para eles é como se fosse uma premiação. E esse prêmio acredita o empresário que levará a altas margens de lucros, que vão então estar financiando todas as outras necessidades da empresa. Por mais ingênuo que esse ponto de vista possa parecer, ele é comum entre os fundadores menos experientes dos novos negócios. A expressão capital de giro diz respeito aos ativos do curto prazo da empresa, tais como estoques, duplicatas a receber, bem como seus passivos de curto prazo, como quantias devidas a fornecedores. A administração do capital de giro é uma atividade diária que visa assegurar a empresa dos recursos suficientes para continuar suas operações e estar evitando interrupções que possam representar um alto custo. Mas como é feito esse pedido de falência? Então, ele pode ser feito por uma pessoa jurídica, por uma parte escrita, declaração de falência por escrita, por outra pessoa que não está recebendo. Por exemplo, eu, Daiane, sou uma vendedora de um produto e a Esther é minha compradora. E eu acabo não pagando as coisas para ela. Então, ela precisa receber. Então, ela vai até um lugar de juiz, que eu esqueci o nome. Desculpa que eu esqueci o nome. Então, ela requer esse pedido de falência para que ela não saia no prejuízo. Pode ser eu mesma, porque eu vi que eu não posso pagar a conta, ela ou um juiz em si. Então, eles têm que tudo ser submisso ao artigo 504 e 584, 585 do Judiciário. A decisão que decreta a falência coloca o falido a seus credores no chamado regime jurídico falimentar. A partir de sua edição, a pessoa, os bens, os atos jurídicos e os credores de empresário falido são submetidos a um regime jurídico específico, no qual o devedor está se afastando das suas atividades. Dentre os vários efeitos de sentença que decreta a falência, temos a formação da massa falida subjetiva, suspensão das ações individuais, suspensão condicional de influência de juros, exigibilidade antecipada dos créditos contra o devedor, sócios ilimitadamente responsáveis e administradores solidários, suspensão da prescrição e arrecadação desculpa, gente, dos bens do devedor. O empresário individual falido e os sócios são responsáveis limitadamente responsáveis, perdem a administração e disponibilidade de seus bens. Além disso, ficam inabilitados temporariamente na prática de atividades empresarial, condição que dura até a sentença de suas obrigações. As obrigações da pessoa que declara falência, uma delas é disponibilizar os bens dele para a parte jurídica, uma pessoa jurídica vá e pegue, porque é como se ele pegasse para tornar um bem material em líquido para poder pagar as contas. Então, ele pode pegar o material do escritório para vender. As pessoas que saem da sociedade com menos de 2 anos também sofrem. Você vê
eu vou falir daqui a 2 anos e eu percebi agora, poxa, a gente não vai conseguir se reerguer, então eu vou sair agora. Só que se daqui a menos de 2 anos a pessoa, o meu sócio, declarar falência, do mesmo jeito eu vou sofrer. A nova Lei de Recuperação de Empresa, número 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, vem a regular a recuperação extrajudicial, judicial e a falência, nos trazendo algumas mudanças importantes na atual legislação falimentar, conforme vemos de forma geral. A primeira, a atual Lei de Falências Concordatas é revogada pelo número 11.101. Regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência dos devedores de pessoas físicas, jurídicas que exerçam a atividade econômica regida pelas leis comerciais e de outras providências. A maioria das recuperações judiciárias o governo vai te ajudar a recuperar a sua empresa, porque existe uma coisa de que se sua empresa falir, o mercado ele perde muito, porque perde impostos, muita pessoa que perde trabalho, mão de obra, pessoa que trabalha não vai conseguir pagar os impostos dela, então elas tentam ao máximo salvar um maior número de empresas, só que eles não se preocupam muito com as microempresas, porque não tem uma taxa de lucro muito grande para o governo. Então, elas focam mais para as empresas médias e as maiores. Em primeiro, as maiores, né? Porque gera mais emprego para as pessoas. Então, eles dão prazos para as pessoas pagarem essas contas. Para as grandes empresas, eles dão de 24 a 38 meses, podendo ser prorrogado para 1 ano. Nisso, desaparecem as concordatas preventivas, suspensiva e a continuidade dos negócios do falido. As concordatas preventiva e suspensiva, a continuidade dos negócios do falido após a declaração da falência, que era um mecanismo de recuperação judicial da empresa, passam a dar lugar a um único processo, chamado de recuperação judicial, que ocorre sempre antes da falência. O que é essa recuperação extrajudicial? É uma negociação boca a boca com outra pessoa. Eu vou tentar entrar em acordo para que a outra pessoa dê um tempo para mim, possa parcelar também a minha dívida, porque se for para a parte jurídica vai demorar muito para se recuperar, porque tem muita burocracia. Então eles preferem inicialmente que aconteça essa conversa, esse acordo entre a pessoa que está devendo e a pessoa que está cobrando. Da recuperação judicial. Não sendo possível a recuperação extrajudicial, o próximo passo será a busca de recuperação judicial. Neste caso, ocorrerá uma maior intervenção judicial e o devedor deverá apresentar um plano de recuperação judicial e irá negociá-lo com os credores reunidos em assembleia. O devedor deverá ser um bom negociante. Os credores poderão rejeitar o plano de devedor, se submeter a aceitá-los, pois, caso contrário, poderá ser declarado sua falência se as modificações não forem abusivas. Nas mãos dos devedores, como ocorre atualmente com a concordanta, onde o devedor seguido que está estabelecendo na lei se propõe a pagar seus credores à vista, em 6, 12, 18 e 24 meses. Não existe mais um prazo limitado para os pagamentos. Assim, pode ser apresentado um plano propondo o pagamento na dívida em 10 anos. O devedor que não podia pedir concordata com a atual legislação poderá pedir a recuperação judicial com a nova. Assim, por exemplo, o comerciante tendo título protestado por valor relevante não podia pedir concordata e com a nova legislação o empresário poderá. Então, depois desse pedido de falência, o credor ele não sofre nada com isso. Ele ninguém tira o bem da pessoa ou algo do tipo. Então, quem sofre é somente a pessoa que está devendo mesmo para o credor. Então, o pedido pode ser feito pelo devedor, pelo credor ou por uma pessoa jurídica. A maioria para você iniciar o pedido de falência, você tem que ter no mínimo 40 salários. E você demora
para suspensão de falência, por exemplo, você conseguiu entrar em um acordo, só que você já está em andamento esse processo, então demora 180 dias para o aceitamento desse pedido. As ações de natureza trabalhista na falência terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo. Atualmente, a legislação falimentar não estabelece que o devedor publique seu estado de dificuldade formalmente. Isto ocorrerá com a nova lei para que supostamente facilite seus créditos. A Fazenda Pública e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, serão intimidados pessoalmente para que acompanhem o processamento de pedido de recuperação judicial. Os sócios limitadamente responsáveis também serão considerados falidos e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestações. Havendo débitos de natureza estritamente salarial vencido nos 3 meses anteriores, o pedido de recuperação judicial, esses devem ser pagos no prazo de 30 dias até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. O saldo deverá ser pago no prazo de 1 ano, juntamente com o crédito decorrente de acidentes de trabalho. De forma geral, os demais créditos serão pagos conforme estiver previsto no plano de recuperação judicial. O crédito tributário está excluído, podendo ser cobrado fora do plano, sendo que legislação específica deverá estabelecer o parcelamento. Estão excluídos do processo de recuperação judicial o crédito tributário, os decorrentes, adiantamento de contrato de câmbio destinado à exportação e do titular da posição de proprietário, de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil e proprietário, ou promitente vendedor de imóvel cujos contratos contenham cláusulas de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporação imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Não terão seus créditos submetidos aos efeitos de recuperação judicial e prevalecerão do direito de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais observada a legislação perspectiva. A pessoa que faz essa intermediação entre o credor e a pessoa que deve é alguém jurídico, que seja ou economista, ou advogado, ou administrativo. Então, ele tenta intermediar para achar o jeito mais fácil e menos burocrático, com menos tempo, para que assim não tenha uma perda, porque quanto mais tempo ele ficar fora do mercado, pior. Então, ele é posto para intermediar, para que dê tudo certo, para que os dois entrem em acordo e que a dívida seja paga certinho. Ao juiz, a concessão de uma concordata preventiva que dava ao interessado a prorrogação de até 2 anos para saldar suas dívidas. Durante o processo, o titular continuava a administrar seus bens e seus negócios. A concordata trazia vantagens ao devedor ao consentir que eles permanecesse à frente de seu negócio, ou a ele retornasse. Aos credores dava a possibilidade de receberem mais do que a da falência, preservando uma empresa potencial geradora de riquezas e empregos. O atingido deve manter regularmente suas atividades há mais de 2 anos, além de atender os seguintes requisitos cumulativamente: a. Não ter falido. No caso de falência, desde que estejam declarada extinta por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. B. Não ter obtido concessão de recuperação judicial há menos de 5 anos. C. Não ter obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial há menos de 8 anos. E D. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador, pessoa coordenada pelos crimes previstos na lei de falência. São incluídos na recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
A decisão que concede a recuperação judicial constituirá o título executivo judicial. Permanecerá o devedor em recuperação judicial até que cumpra todas as obrigações previstas no plano, cuja validade seja de 2 anos a partir da concessão. Durante esse período, em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista, o plano é cancelada a recuperação. O juiz ele declara falência durante o processo nos casos de deliberação de Assembleia Geral de Credores, omissão de plano de recuperação por parte do devedor. Então, a pessoa não pode admitir que ela está participando de um plano de recuperação, rejeição do plano de recuperação, falta de apresentação de certidões, decisão que rejeite o pedido de recuperação judicial, descumprimento de qualquer obrigação assumida do plano de recuperação. Quando a recuperação evolui para a falência, os atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante a recuperação judicial presumem-se inválidos desde que realize de acordo com a lei. Então, a pessoa tem que seguir exatamente o que está na lei para que seja declarado falência e que dê certo. Então, a gente tem que seguir todo o processo todo certinho. A falência é uma execução coletiva a qual concorrem todos os credores e devedores. Ao promover o afastamento de devedor de suas atividades, a falência visa preservar o otimismo e utilizar produtos de bem ativos e recursos produtivos para que assim eles possam, no mínimo, diminuir esse valor ou que a empresa possa se recuperar aos poucos. Nessa condição, deverá ser efetivado um estudo de novos pontos de equilíbrio financeiros e econômicos para examinar a viabilidade do negócio nesse novo estágio. Prevenção é sempre o melhor remédio, por isso deve-se... Essas são as dicas para você que não quer entrar em falência. Dar a devida importância aos pequenos ferimentos, você não pode deixar as coisas passarem. Identificar a causa antes da solução. Acompanhar a reação do mercado, esclarecer a situação da empresa e os riscos reais, investir no time gerencial, identificar os custos fixos e indiretos, ser realista. Você tem que ver quantos você tem de estoque, se vai dar certo ou não, para você não dar muito produto, oferecer muito produto e não ter como produzir. Então, você pode fazer dívidas porque você não tem dinheiro para produzir. Se necessário, aplicar um orçamento da base zero, oferecer sempre os indicadores chaves, não encarar uma situação de crise de um período catastrófico, mas como um desafio. Felizmente, existem soluções para quase todos os males. Existem inúmeros recursos para salvar uma empresa viável antes da traumática inversão judicial. Então, para que você evite que você não caia nessa coisa de burocracia de 2 a 4 anos, de ficar tentando declarar sua falência, possivelmente vai ter que pagar no final, você tem que dar importância às mínimas coisas, ser claro com a pessoa com quem você está fornecendo e o seu sócio, para que assim vocês entrem em acordo do quanto você pode produzir, você está ciente do quanto a sua empresa é capacitada para oferecer. Então, essa foi o nosso programa de hoje. Obrigada por ter escutado a gente. Espero vocês no próximo programa. É isso aí, pessoal. Tchau.